E aí, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal L Gustavo Raspberry Pi com inteligência artificial. Aqui você aprende a fazer projetos de inteligência artificial com a Raspberry Pi. E esse é um dos projetos que você pode fazer, robótica com inteligência artificial, usando Arduino, usando Raspberry Pi, usando inteligência artificial, computação em nuvem, sistemas Linux, linguagem Python, linguagem C, C++, enfim, essas tecnologias que você aprende a desenvolver ao fazer esse projeto de robótica com inteligência artificial seguindo a didática do meu livro. E nessa playlist nós estamos aqui estudando, né, o nosso livro para, né, aprender a fazer robótica com inteligência artificial usando a Raspberry Pi. E agora nós vamos fazer, né, aqui uma abrangência de como nós vamos fazer o corpo, alguns pontos de atenção, né, introdução ao desenvolvimento do corpo do robô. Lembrando que o corpo do robô nós fazemos com Arduino e o cérebro do robô nós fazemos com Raspberry Pi, tá bom? E você deve se perguntar, Gustavo, por que você fez essa divisão? Por que você não faz tudo com Raspberry Pi? Ou por que você não faz tudo com Arduino? Por que você não usa apenas uma placa para economizar dinheiro, economizar custo, reduzir os custos? Mas eu vou te explicar agora o porquê disso. Vamos lá. Por que a construção do corpo foi segregada da construção do cérebro? Eu precisei fazer isso, pois identifiquei que trabalhar com Arduino é mais prático, no sentido de energizá-lo e já verificar o funcionamento do circuito. Então, basicamente, o Arduino, quando você liga, a inicialização do firmware que está gravado é instantâneo, praticamente ali na ordem de milissegundos, né? No máximo 1 segundo. Então, você ligou, ele já executa. Tá? Então, o corpo, assim que você liga, ele já fica ativo, praticamente, né? Porque o Arduino ele tem essa rápida inicialização. Logo, assim que você liga o seu robô, a execução do código previamente gravado é praticamente instantânea. Ou seja, se você desejar ligar o seu robô e já ver o movimentar, obedecer algum comando executado pelo Arduino, você irá conseguir ver. Visto que na Raspberry Pi isso não é possível com tanta facilidade, devido à inicialização mais lenta, obviamente em relação ao Arduino, da BIOS. Este é um dos motivos. Então, quando você liga a Raspberry Pi, o processador, a BIOS, né, vamos dizer assim, um mini firmware, né, que está ali dentro do processador, ele precisa de mais tempo para inicializar, né, na faixa aí de 5 a 10 segundos. Né? Então, é um tempo maior. Então, você tem, né, essa inicialização que leva de 5 a 10 vezes mais do que a do Arduino. Tá? E você deve estar pensando, Gustavo, mas 5 segundos é rápido. É rápido. Sendo que quando estamos tratando do mundo de máquinas, no mundo da computação, isto é uma eternidade. No ciclo de máquina ali, onde opera na faixa de megahertz, onde a frequência é na faixa de megahertz, e os tempos em que as instruções são executadas na ordem de micro e de nanosegundos, isso é uma eternidade, tá bom? Então só para você entender aí o significado das coisas, tá bom? Então vamos lá. O segundo motivo é que o Arduino tem mais facilidade de trabalhar com variações de corrente e tensão, ou seja, falando em uma linguagem maker, ele aguenta tranco. Eu projetei o Arduino no corpo, pois é mais fácil de implementar circuitos de potência, como controle de servos e motores de corrente contínua. Resumindo, aqui eu não me preocupo com a força braçal, pois o Arduino dá conta do recado. Então vamos lá. O que acontece? Não é que você vai colocar, não é que o Arduino vai ceder a qualquer corrente de qualquer motor, não. Existem os módulos específicos para isso. Tanto não é aconselhável você colocar, por exemplo, um servo motor que consome a quantidade de corrente maior, um motor de corrente contínua que consome a quantidade de corrente maior em relação ao LED, em relação ao sensor, diretamente
na saída de 5 volts do Arduino. É aconselhável que você coloque uma fonte dedicada, uma fonte externa, tá bom? E quando eu falo de força braçal, eu estou falando o seguinte, que o Arduino ele possui circuitos de proteção contra a sobrecorrente, contra a sobretensão. Se você tiver, por exemplo, um servomotor ali travado e a corrente subir normalmente, você pode... o Arduino ele normalmente tem um circuito de proteção. O servomotor pode queimar, mas o Arduino ele trava, né? Ele corta ali a energia que está indo, o sinal que está indo, para que essa corrente não retorne para o Arduino. Então, se você pegar o Arduino, você vai ver que ele tem essa preocupação com hardware, né? Essa preocupação ali de dar uma resposta rápida e estar preparado para isso, tá bom? Então, é mais nesse sentido. A Raspberry Pi ela não tem estes circuitos de proteção como o Arduino tem. Não é que você não consiga trabalhar com o hardware, você consegue controlar motor, você consegue controlar servos, obviamente colocando módulos, colocando drivers, tá? Sendo que existe uma questão de segurança e a questão de computação, tá? O Arduino Mega, por exemplo, ele custa na faixa de 60, 70, 80 reais, dependendo onde você compre. Preste atenção, já a Raspberry Pi vai custar na ordem de, se for a Raspberry Pi 4, por exemplo, na ordem de 600 a 700 reais. Então o que é que eu estou fazendo? Eu estou protegendo o meu dinheiro. Eu estou protegendo, né? Eu tenho aqui vários Arduinos, eu só tenho uma Raspberry Pi, tá? A 4, né? Eu tenho um A0 aqui também, um A0W, né? Que tem Wi-Fi e Bluetooth. Mas eu estou querendo dizer que eu estou protegendo o meu dinheiro. É basicamente o seguinte, você tem um carro, né, por exemplo, que as peças são mais baratas, aí você faz um trajeto, sobe em ladeira, às vezes passa em uma estrada esburacada com aquele carro, mas a Raspberry Pi, você já vai, mais uma Ferrari, mais um carro de luxo, você já vai ter um cuidado maior, você já vai andar só em pista, né, reta, e ali não vai pegar subida para não forçar o seu carro. Então é mais nesse sentido, é mais uma questão de cuidado, não é uma questão que não pode fazer, não é uma questão que a Raspberry Pi não consegue fazer, é mais uma questão de cuidado, tá bom? Então o segundo motivo é esse, é cuidado, né, com a placa que custa um valor maior. Já o terceiro e não menos importante motivo pela qual eu usei o Arduino no corpo é em relação à enorme quantidade de bibliotecas associadas aos módulos que podem ser integrados ao Arduino. Não é preciso desenvolver uma biblioteca, pois tudo está praticamente pronto. Você só não encontra bibliotecas para situações muito específicas, mas eu tenho 99% de certeza que todos os módulos que você vai integrar ao corpo do Arduino, ao corpo do robô com Arduino, já possuem alguma biblioteca na internet. Essa comunidade é grande pelo mundo inteiro e em algum lugar você vai encontrar informações para ajudar no seu projeto. Então essa é a terceira razão, né? O que acontece? O Arduino, a comunidade do Arduino é maior. A da Raspberry Pi também é muito grande, mas o Arduino é maior, tem mais gente, é mais antiga, é mais fácil, né, de desenvolver as coisas para Arduino. Então, isso faz com que você tenha mais bibliotecas para o Arduino. Gustavo, o que é biblioteca? Por exemplo, você tem um sensor de temperatura e umidade. Este sensor de temperatura e umidade, ele tem uma forma de conversar com o Arduino. Essa forma de conversar com o Arduino nós chamamos de protocolo. Esse protocolo, esse protocolo é a regra de comunicação. E o fabricante, normalmente, ele faz normalmente não, o fabricante ele sempre faz o datasheet do seu sensor, do seu módulo, e ali ele coloca os protocolos, não é, de comunicação em bits, os limites de tensão, de corrente. Então ele coloca as informações dele ali no datasheet. Um programador, ele quando quer usar esse sensor, o que é que ele faz? Normalmente
dependendo do sensor, se tiver uma popularidade muito grande, o próprio fabricante ele desenvolve um hardware e desenvolve a bibliotequinha para você usar com Arduino, né? E aí essa biblioteca você adiciona ela, né, via zip na IDE da Arduino, né? Adicionar a biblioteca.zip. Eu gosto de sempre adicionar .zip, né? Tem pessoas que copiam tipo H e colocam ela dentro da pasta. Eu gosto de adicioná-la via zip, que é mais fácil, tá? Então, às vezes o fabricante faz essa biblioteca para que o Arduino ele converse com aquele sensor, com aquele módulo. A biblioteca é como se fosse um intérprete. Na verdade, ela é um intérprete. Então, por exemplo, eu falo português brasileiro e eu quero me comunicar com alguém que fale mandarim. Alguém lá da China fale mandarim. Vamos supor que eu não sei, e de fato eu não sei, tá? Falar em inglês. Não sei falar, ou melhor, não sei falar em mandarim. Então eu vou precisar. E o chinês não sabe falar em português brasileiro, por exemplo, né? Hipoteticamente, neste exemplo que eu estou trazendo aqui. Você vai precisar de um intérprete se você quiser que a comunicação aconteça, tá bom? Então, este intérprete é a biblioteca. É como se eu fosse o Arduino e o chinês lá fosse o sensor, fosse o módulo, né? Então, a biblioteca ela é muito importante. Então, quando você está fazendo o corpo, onde você quer integrar módulo de reconhecimento de voz, módulo receptor infravermelho, onde você quer integrar sensor ultrassônico, onde você quer integrar outros tipos de sensores, você vai precisar com que estes sensores conversem com a placa. E existem maiores quantidades de bibliotecas para o Arduino do que para a Raspberry Pi. Por exemplo, a Raspberry Pi tem algumas limitações quando se trata de hardware. Ela não tem entrada analógica. O Arduino tem. Então, assim, por quê? Porque a Raspberry Pi ela foi desenvolvida com o objetivo de fazer o processamento de software. Aquela GPIO que existe, eu já conectei na GPIO, por exemplo, da Raspberry Pi, módulo da radiofrequência, é possível. Mas, assim, o desenvolvimento é mais difícil. Eu já fiz isso aqui, tá? Eu já tenho um projeto que eu integrei o módulo radiofrequência na Raspberry Pi, sendo que é muito mais fácil integrar no Arduino do que na Raspberry Pi. E o que é que a gente faz aqui? A gente só faz a comunicação, assim como o nosso cérebro, né? A troca de dados, né? Então, basicamente, eu faço a troca de dados só entre o Arduino e a Raspberry Pi, através da comunicação arterial. Ou seja, informação vai e informação vem. Tá? E a comunicação pesada mesmo da Raspberry Pi, eu deixo para ela fazer com a nuvem. Tá bom? Então é basicamente isso. São 3 motivos, recapitulando, 3 motivos pelas quais você, ou pelas quais eu, não é? Se você quiser desenvolver, não é, futuramente esse projeto comigo, você já está convidado, tá bom? Você tem esses 3 motivos. O primeiro é a quantidade de... Ou melhor, o primeiro é a rápida inicialização. O segundo é o cuidado com a Raspberry Pi, não é? Então a gente usa o Arduino no corpo, porque eu quero ter um cuidado maior, proteger a Raspberry Pi de sobretensão, de sobrecorrente. E a terceira razão é a quantidade de bibliotecas que acelera e facilita, possibilita o desenvolvimento do meu projeto de uma função específica do corpo, tá bom? Então é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esqueça de curtir esse vídeo, tá? No próximo vídeo, o que nós vamos fazer? Nós vamos trazer aqui a parte aqui, a montagem eletrônica do corpo, tá bom? Então, para esse vídeo, na montagem eletrônica do corpo, a gente vai... eu vou aqui construir, não é? Algo que não tem nesse livro aqui. Eu vou construir um esquemático de montagem. Então, eu vou construir um esquemático de montagem novo, né? Eu estou querendo dar uma melhorada neste projeto de robótica com inteligência artificial. Então, eu vou fazer um esquemático de montagem novo. E venho aqui para a gente conversar, para a gente discutir
juntos, tá bom? Eu vou mostrar aqui para você, tá? Esse esquemático, não é? De montagem, tá bom? E lembrando que ao final, não é desse livro aqui, você vai ver esse robô, ele funcionando, né, por completo, tá bom? Então é isso. Valeu e eu te espero no próximo vídeo. Abraços.